Bom, senhores e senhoritas, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso de engenharia de software, né, dando continuidade aí à nossa disciplina, tá certo? Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar com a mesma bibliografia, né, que vai ser Engenharia de Software aí do Roque Maitino Neto, que é o livro que está disponível para vocês no AVA. Esse livro ele referencia Engenharia de Software do Somerville, Engenharia de Software Fundamentos, Métodos e Padrões do Wilson de Pádua Filho, e também Engenharia de Software, uma abordagem profissional do Pressman, tá certo? Beleza. O que a gente vai ver hoje? A gente vai terminar a unidade 3, que é a unidade de gerenciamento e qualidade de software, onde a gente já viu a gestão da qualidade no processo de desenvolvimento, a garantia dessa qualidade. Hoje a gente vai ver as normas de qualidade aplicadas no desenvolvimento e algumas verificações necessárias aí. Beleza. Começando aqui, então, a gente está falando aí de qualidade. Quando a gente fala de qualidade, né, a gente já viu na aula passada que qualidade não quer dizer que o software ele é 100% correto, né? Quando a gente fala de qualidade, a gente fala que ele atende a tudo aquilo que eu, né, me propus a fazer, tá certo? Então, eu tenho que ver a qualidade, ela tem muito a ver com os meus requisitos, né, o que eu defini que meu software vai fazer. Então, se eu definir que o software faz A, B e C, obviamente, para ele ter uma boa qualidade, ele tem que fazer A, B e C, né? Ele não pode deixar alguma coisa de fazer, tá certo? Então, é muito importante que a gente lembre disso. Qualidade não é que o software é 100% perfeito, é que ele atende às necessidades a qual a gente definiu e a gente propôs a executá-las. Ok, senhores, todo mundo tem essa noção aí? Tá tudo tranquilo? Alguma coisa em relação a isso que vocês queiram perguntar? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, beleza. Então, agora a gente vai ver alguns padrões de qualidades que são usados, né? Então, o que acontece? A gente tem alguns padrões aí que a gente pode segui-los para que a gente possa tentar fazer com que o nosso software tenha uma ótima qualidade, tá? Então, dentro desses padrões, né, o primeiro padrão aí que a gente vai ver, que vocês já devem ter ouvido falar, em muitas empresas tem, que é a ISO 9001. Essa ISO 9001, ela é um sistema de gestão de qualidade, né? Então, ele vai gerir a qualidade da empresa, a qualidade dos serviços, dos processos da empresa, tá certo? Então, a ISO 9001 é um dos mais conhecidos e utilizados padrões mundiais de qualidade, né? Então, toda vez que a gente fala aí, a gente vê várias empresas aí certificadas ISO 9001. Então, ela tem o quê? Ela tem um sistema de gestão de qualidade, ela consegue gerir a qualidade dos produtos, serviços dela. Ela foi atualizada no ano de 2015 e especifica requisitos para um sistema de gestão de qualidade, com foco naquilo que o cliente exige para que o produto ou serviço seja entregue de acordo com as suas necessidades, conforme CIAR 2015. Desculpa, gente. Desculpa aí. Então, o que acontece, senhores? A ideia da ISO 9001 é o quê? É justamente ser um sistema de gestão de qualidade com foco em quem? No cliente, naquilo que o cliente quer, né? Quando a gente fala do cliente exige, é que o cliente quer que seja executado. Então, seja ele um produto ou um serviço, tá? Então, eu tenho como ter a ISO 9001 em relação a um serviço prestado. Tranquilo, senhores? Tranquilo, professor. Beleza. Então vamos que vamos aí. Esse padrão é implantado quando uma organização precisa demonstrar sua capacidade de fornecer produtos e serviços que atendam às exigências do regulamento e estatuto da organização e que pretende aumentar a satisfação do cliente por meio da aplicação eficaz desse sistema, né? Então, quando a gente fala de ISO 9001, nada mais é do que a gente fazer corretamente o que a gente tem que fazer, né? Obviamente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter algum regulamento, algum processo, alguma coisa definida na empresa, e a gente vai gerenciar se esse processo, se essas normas, se esses procedimentos aí, se esse regulamento está sendo feito corretamente. Caso ele esteja sendo feito corretamente, eu consigo gerir, né? Isso aí, consigo verificar, né? Então, aí ele estando sendo feito corretamente, eu tenho uma grande possibilidade de executar um serviço ou um produto de qualidade. Ah, pessoa, mas vamos supor que
eu tô fazendo ali, eu tenho ISO 9001, eu tô fazendo direitinho aqui, cara, o processo que está definido, as normas que estão definidas, mas meu cliente não está satisfeito ainda. Mas eu tenho, cara, a ISO 9001 em relação a esse processo aqui. O que está errado? A ISO 9001? O que vocês acham? O que eu tenho que fazer para melhorar isso aí? Hein, senhores? Conseguiram entender a pergunta? Professor, eu acho que, eu não sei se isso pode ser possível, mas haver uma adaptabilidade dela? Sim. O Tipo interessante assim, é justamente o quê? A ISO 9001, ela vai verificar, ela vai fazer uma gestão de qualidade do processo que você tem definido. Se às vezes o cliente não está satisfeito com o que você está fazendo, mas você tem uma ISO 9001, o erro não é da ISO 9001, o erro é do seu processo. O que você tem que fazer? Você tem que alterar o seu processo para atender o cliente. Então, você ter uma ISO 9001 não quer dizer que você vai ser uma empresa que os clientes vão gostarem, né? Que os clientes vão querer. Entenderam, senhores, a questão da ISO 9001 para a questão de atender ao meu cliente? sim, professor, às vezes, Tranquilo, tipo assim, professor. foi até levantado alguns requisitos errados na hora com o Sim. cliente, e essas Uhum. coisas, tipo assim, para o cliente aquilo não tá fazendo o que ele precisava que fizesse. Não Então, está tá, atendendo. isso, então não tem uma qualidade, mas a ISO, para o que estava levantado, ela tá lá. Isso. A ideia é justamente isso, gente. A ISO 9001, ela é um sistema de gestão de qualidade que ela vai ser implantada em cima do seu processo, do seu procedimento, do seu produto. Se o seu produto não está atendendo o cliente, é porque foi levantado errado o quê? Requisitos, o que a gente viu lá atrás. Por isso que eu falo com vocês, quando a gente fala de requisitos, por isso que a gente ficou aí 2 aulas em requisitos. É o mais importante de toda a engenharia de software, é o levantamento de requisitos. Porque às vezes você pode ter um software com uma puta qualidade, mas ele não emplaca no mercado. Não, meu software é bom pra caramba, cara. Olha aqui, ó. Eu tenho gestão de qualidade, ele tá ótimo. Por que ele não emplaca no mercado? Será que meu requisito foi levantado corretamente? Entenderam, senhores? Claro, professor. Positivo. Essa parte Sim. tipo assim, é bem interessante a gente entender isso. Que não é só Uhum. porque você tem um sistema de gestão de qualidade que ele vai servir para todo o processo. Sim. Porque, igual você falou, ele serve para o seu produto. Só que, tipo assim, se você tá passando esse produto para um cliente e o cliente não está satisfeito com isso, não é um problema da ISO, mas sim um problema. Dos seus É, requisitos, dos seus exatamente. processos, né? Então, quando eu vejo muito isso, nossa, aquela empresa, puta merda, não faz o que a gente quer, e ela tem ISO 9001. Ué, e daí? A ISO 9001 é do que ela se propôs a fazer, entendeu? O que ela se propôs a fazer não é o que eu quero que ela faça. Então, isso aí a gente tem que ter muito bem definido, a gente tem que entender muito bem isso. Não quer dizer que a empresa tenha uma ISO 9001 que ela vai me atender, né? O que ela se propôs a ter a ISO 9001 me atende? Tranquilo, senhores? É isso que a gente tem que saber. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa assim, né? Ah, pessoal, não entendi muito bem, alguma coisa assim, senhores, ou tá tudo ok? Positivo, professor. Tranquilo, professor. Beleza. Então vamos lá. Continuamos aí. O aspecto interessante desse padrão é que todos os seus requisitos são genéricos e se destinam à aplicação em qualquer organização, independente da natureza ou tamanho ou dos serviços ou produtos que disponibiliza. Então aí a gente já está falando dos requisitos da ISO, né? A ISO pode ser implementada em qualquer empresa, em qualquer tamanho, de qualquer ramo. Tá? Então a gente tem aí faculdades com ISO 9001, a gente tem empresas com ISO 9001, a gente tem como é que chama? Firmas, não é? Tem essas empresas de produção, você tem fábricas com ISO 9001, tá certo? Então a gente pode ter qualquer tipo, qualquer ramo, qualquer tamanho com a ISO 9001. É a gestão da qualidade dos processos, das normas da empresa. Beleza, senhores? Beleza. Tranquilo. Falar agora da ISO IEC 90003, né? Então a gente, essa ISO 90003, opa, eu tô falando 9003. 90003, ela é o quê? Ela é a orientação para a qualidade de processos de software, né? Então essa ISO aí, ela já é mais voltada para a qualidade do processo de software.
Diferente da 9001, que é voltado para qualquer coisa lá. Então, olha lá. A ISO 90003 de 2014 fornece orientações para aplicações da ISO 9001 nos processos de aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação, manutenção de um programa de computadores e também de serviços de suporte relacionados a este programa. Então, eu tenho a 9001, que pode ser qualquer coisa, e tenho o quê? E tenho a 90003, que já é orientado para a qualidade do processo de software, né? Então, ela já é muito mais específica para a nossa área. A aplicação dessa ISO é apropriada para os produtos de software que são parte de um contrato comercial com outra organização, né? Então, às vezes, você vai passar aquele software para uma outra organização, você vai prover aquele software, né? Produtos usados para dar suporte, né, caso você tenha que dar suporte a isso aí, a um processo de uma empresa. Produtos incorporados em um hardware específico ou produtos relacionados a um serviço de software. Então, a ISO 90003, ela é totalmente voltada para quê? Para tecnologia, né? Manutenção, processo a um software, como é que chama, gente? No processo, eu acabei de falar aqui. Quando você tem... Quando você dá suporte a esse processo do software da empresa, quando você dá manutenção no software da empresa, quando tem alguma coisa ligada ao hardware, né, que você executou ali, que você desenvolveu. Então, ela é toda voltada para a área de TI. Beleza, senhores, a diferença entre a 9001 e a 90003? Beleza, professor. Beleza. É como se a 90003 fosse, tipo assim, uma especialização da 9001 para a área de software. Sim, praticamente isso, né? Porque a 9001 ela fala de tudo. E a 90003 ela já é mais específica. Tá ok? Agora a gente vai ver o CMMI. Né? Alguém já ouviu falar aí de CMMI? Sim ou não? Não? Olha lá. O CMMI é uma sigla de Capability Maturity Model Integration, que é o quê? É o sucessor do CMM, tá? Então, o que acontece? O CMM era só Capability Maturity Model, modelo de capacidade, né? Modelo de maturidade da sua produção. E o CMMI, ele é integrado, né? Ele é um sucessor desse CMM e é mantido pela SEI, que é a Software Engineering Institute, de 1987 até 1997. Ela trata-se de um modelo que vai visar aprimorar a capacidade de maturidade do processo de software, né? Então, a gente está falando de maturidade. Como que a gente fala de maturidade? O meu software, quando a gente fala da CMMI, eu posso ter vários níveis de maturidade. Quer dizer, um software que não é gerenciado, para depois um software que é gerenciado, para um software que já começa a ter melhorias nele, né? Então, isso aí a gente está falando de processo, tá, senhores? Não do software. É processo de desenvolvimento. A gente vai ver aqui um pouquinho disso aqui, ó. A capacidade e a maturidade de um processo remete à noção do grau de qualidade com o qual o processo atinge o resultado esperado, né? Então, quando a gente fala de capacidade e maturidade desse processo, a gente está falando do quê? Do grau de qualidade que esse processo vai atingir no seu resultado, né? E aí, quando a gente fala do resultado esperado, a gente fala de quê? De requisitos também. Eu tenho que levantar os requisitos. Então, em cima daquilo que eu espero que o software faça, eu tenho a CMMI, que vai ser o quê? Capacidade e maturidade deste processo para desenvolver este software. A versão atual do CMMI, a 1.3, ela possui 3 divisões, né? Eu tenho a CMMI ACQ. O que seria esse ACQ? Seria um modelo que foca em atividades de gerenciamento da aquisição de produtos e serviços de software, né? Então, o que acontece? Aí, a CMM ACQ, eu estou falando na aquisição desses produtos, tá? Então, ele vai medir, né, o quê? A maturidade da aquisição desses produtos. Tá certo, senhores? Tranquilo? Vocês conseguiram entender o que é a CMMI até o momento? A gente vai falar muita coisa dela ainda. Por enquanto, tá tranquilo, professor. Tá? É simplesmente capacidade e maturidade do processo, né? Capacidade de fazer e a maturidade, né? Que como ele está aí
como ele está maduro, né? Quando ele está mais gerenciado, né? Mais correto aí, em cima disso aí. A gente vai ver aqui direitinho agora. Também a CMMI Dev, né? Que ele é o quê? Ele foi criado para o desenvolvimento de produtos e serviços de qualidade, tá? Então, quando a gente fala de CMM Dev, é o quê? É desenvolvimento de um produto ou de um serviço, tá? Então, esse produto ou serviço, ele tem que ter essa qualidade aí. Então, aí já é a divisão da CMMI Dev. E tem a CMMI SVC, que é um modelo que tem o objetivo de fornecer serviços de qualidade para cliente e usuário final, né? Então, olha só, eu tenho a ACQ, né? O que a ACQ vai fazer? Ela vai focar em atividades de gerenciamento de aquisição. Tenho a Dev, que é de desenvolvimento dos produtos e serviços, e tenho a SVC, que vai ser o quê? De fornecer serviços de qualidade para os meus clientes, tá certo? Então, eu tenho essas três, né, esses três divisões aí da CMMI. A CMMI é um caminho de melhoramento evolucionário, né? Então, o que acontece? Você começa lá na CMMI 0, na CMMI 1, e aí você vai começando como é que chama? A melhorar. Então, você vai evoluindo, melhorando, e você vai passando para os níveis da CMMI. Ela é trilhada em 5 níveis de maturidade e 4 níveis de capacidade, feito para que organizações de software possam sair de um processo de software imaturo para um processo maduro e disciplinado, né? Então, quando a gente começa a desenvolver, a gente tem um processo que é totalmente imaturo, né? Você não tem aí nenhum modelo para desenvolvimento, você não tem nenhuma metodologia, né? E aí, a partir do momento que você começa a ter esses modelos, essas metodologias, você começa a ir evoluindo. Então, você vai evoluindo e vai subindo, né, de nível e subindo de capacidade. Então, eu subo o nível de maturidade e subo o nível de capacidade. A gente vai ver cada um disso aqui. Então, a tabela que a gente vai mostrar abaixo aqui vai mostrar os níveis do CMMI. Então, eu tenho nível. Em relação à capacidade, ele começa no 0 e vai até o 3, são 4. E em relação à maturidade, ele começa no 1 e vai até o 5, são 5. Tá? Então, em relação ao nível de capacidade, eu tenho o nível 0, que é incompleto, o nível 1, que é realizado, o 2, que é gerenciado, e o 3, que é definido. A gente vai ver cada um desses níveis aí. Em relação à maturidade, eu não tenho nível 0, tá? A maturidade ela já começa no 1. Então, o 1 é inicial, o 2 é gerenciado, que está vendo que é a mesma coisa aqui, que é igual ao nível 2 de capacidade. O nível 3 que é definido, que é igual ao nível 3 de capacidade. O nível 4 é quantitativamente gerenciado, né? Eu consigo mensurar isso aí. E o nível 5 que é em otimização, né? A gente vai ver o que vai ser cada um desses níveis aí. Beleza, senhores, em relação à capacidade e maturidade do CMMI, em relação a esses níveis, né? Não estou explicando cada nível ainda não. Estou só falando a relação de quais os níveis de capacidade e os níveis de maturidade. Até então, estou tranquilo? Positivo. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Os níveis de capacidade do processo, né? Um nível de capacidade do processo é alcançado quando todos os objetivos genéricos para aquele nível é satisfeito, né? Então, o que acontece? Quando eu falo de capacidade, quando eu atendi todos os requisitos, né? Todos os requisitos daquele nível, eu consigo alcançar aquele nível. Por exemplo, o nível 0, que é o nível incompleto. Um processo incompleto é um processo que não está sendo colocado em prática ou que é usado apenas parcialmente, né? Então, eu tenho lá um processo, mas assim, tipo, eu não fiz muita coisa dele, não, fiz algumas coisas aí. A gente está no nível 0, que é incompleto. Um ou mais objetivos específicos da área de processo não estão sendo satisfeitos e inexistem metas genéricas para serem alcançadas. Daí, não haver razão para tornar oficial um processo parcialmente executado, né? Quando a gente fala de nível 0, que é um nível incompleto, você tem o processo, mas você não faz, né? Então, todo desenvolvimento de software ele começa no nível 0, que é um nível incompleto.
partir do momento que a gente vai começando a seguir aqueles métodos, seguir aqueles processos, a gente começa, né, a subir aí de nível. Por exemplo, o nível 1 seria o nível realizado. O que esse nível vai fazer aí, né? Esse nível é caracterizado como um processo que está sendo seguido. É capaz de gerar produtos, é viável no atingimento das metas específicas e já pode ser considerado como um fator de melhoria na organização. Então, quando a gente fala do nível 1 aí, a gente fala o quê? A gente fala que esse nível a gente já está realizando tudo aquilo que está sendo proposto, né? No entanto, tais melhorias podem ser perdidas ao longo do tempo, já que o processo ainda não foi institucionalizado, né? Então, eu tenho um processo ali, mas não tenho um processo que é institucionalizado. Não tem uma regra clara daquilo ali. Mas a gente segue um processo para o desenvolvimento. Já o nível 2 é um nível gerenciado, né? Um processo do nível 2 já é planejado e executado de acordo com a política definida. Entrega pessoas qualificadas que tenham recursos adequados para produzir saídas controladas. Envolve as partes interessadas, que a gente chama dos stakeholders. Ele é monitorado, controlado e avaliado. Então, no nível 0, eu não tenho nada. Na verdade, assim, eu sei que eu tenho alguma coisa, mas eu não sigo. No nível 1, né, que já é o nível que a gente tem a questão do ser realizado, eu já consigo ver o que tem e realizar. O nível 2, eu já faço o quê? Eu já gerencio aquilo ali. Então, eu consigo o quê? Eu consigo verificar se aquilo está sendo feito ou se não está sendo feito. Tá certo? E o nível 3 é um nível que já está definido. Ele trata-se de um processo gerenciado que é feito sob medida a partir do conjunto de processos padrões e diretrizes da organização. Então, o que acontece? No nível 3, quando a gente fala no nível que já está totalmente definido, a organização ela já tem aquilo ali definido, né? E a gente já consegue gerenciar aquilo ali, já consegue verificar como que está sendo feito aquilo ali, até para a gente poder ter uma auditoria interna, né, ou até externa, por exemplo. A gente tem como quantificar se aquilo ali está sendo feito ou não. Este nível também se caracteriza por manter registro na descrição do processo. Isso é muito importante, né? Quando a gente fala do nível definido, a gente começa o quê? A registrar o que foi feito corretamente. Né? Então, a gente consegue fazer assim, eu fiz essa parte aqui do software, beleza. O que eu tenho de registrar? Eu tenho aqui um formulário que eu tenho que preencher, que isso aqui foi feito, que eu quem fiz, e tudo corretamente. Então, você já começa a ter uma rastreabilidade, né? Já começa a ter uma gerência muito maior de quem fez o que aí. Neste nível, as normas, descrições de processos e procedimentos para um projeto são feitos sob medida a partir de um conjunto de processos padrão da organização para atender a um determinado projeto ou unidade organizacional. Portanto, são mais consistentes, né? Então, nesse nível aqui, eu já consigo o quê? Eu já consigo pegar aquele padrão que eu tenho e adaptá-lo para alguns desenvolvimentos que eu tenho que fazer. Então, esse aí é o maior nível aí de capacidade, né? Porque eu consigo pegar qualquer tipo de software, eu consigo ter uma norma definida, consigo ter ela gerenciada e consigo adaptá-la ao que eu vou desenvolver. Tranquilo, senhores, o CMMI em relação a níveis de capacidade? Positivo. Tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu essa questão da capacidade aí? Conseguiu se ver aí dentro desse nível aí de capacidade ao desenvolver um software? Ô, professor, rapidão. Hum. O nível 3 era o nível de capacidade, correto? Nível 3 o quê? É o nível de capacidade, não é? Não, nós estamos falando de nível de Não. Confundi aqui por causa da... Confundi aqui por causa disso mesmo. 0, 1, 2 e 3. Então, na capacidade, a gente tem 4 níveis. Esses 4 níveis a gente tem, né, 0, 1, 2 e 3. Né? Ele é o quê? O áudio tá Beleza, cortando. senhores?
Pode estar cortando. Não Tá ouvi nada cortando aí? que falar antes aí. Tá todo mundo. Tá cortando para todo mundo. Isso tá ok. Aham, tá Cortou cortando. acho que pra todo mundo, professor. Tá. Não, cortou. Então, só um minutinho aí que eu vou colocar o cabo aqui. Peraí. Beleza, senhores. E agora? Como é que tá aí? Melhorou? Ainda Pra tá mim, cortando não, um pouco, professor. professor. Tá cortando um pouco. Tá cortando ainda um pouquinho, viu? Tá? Peraí, deixa eu ver aí. Vê aí, porque agora que entrou direitinho aqui meu cabo, beleza. Tá cortando ainda aí? Alô? Tô ouvindo? Melhorou. Agora sim, agora tá bom. Melhorou? É bem melhor. Não, beleza. Eu coloquei. Tá, então vamos lá então. Agora sim, agora vocês vão poder entender a matéria. Vocês não estavam entendendo porque estava cortando. Eu entendi. Vamos lá então, senhores. Quando a gente fala aí de nível então de capacidade, a gente tem 4 níveis de capacidade, correto? Esses níveis de capacidade, a gente tem o 0, que é incompleto, né? Aonde assim, eu sei que tem ali, eu faço de vez em quando. Beleza. Eu tenho 1, que é realizado, né? Então o que acontece? Eu faço, né? Eu faço ali, a gente segue aquilo ali, mas não tem nada ainda totalmente definido, nem nada não. O 2, né, que é o gerenciado, ele já faz o quê? Eu já consigo gerenciar tudo aquilo ali que eu estou fazendo. E o 3, ele é definido, aonde eu tenho registrado o que tem, né, registrado todo aquele processo, eu executo e eu consigo gerenciar aquilo ali. Eu consigo ver quem fez o quê, como que foi feito, né? Então eu consigo ter rastreabilidade de quem fez e também consigo adaptar alguns tipos de desenvolvimento de software. Beleza, senhores? Positivo. Professor, Foi mal. professor, eu acho que tem um outro ponto aí que eu sei que não é bem o nível de maturidade, que isso que você está falando agora, mas A gente está esses falando de níveis de capacidade. capacidade, né? Sim, mas eu tô falando que, Tá. tipo assim, também pode ser associado com o nível de De maturidade da maturidade, sim. empresa. O 2 e o Porque, 3 a gente vai ver que o nível de maturidade. Tá, você está falando da empresa, né? É porque o 2 e o 3, exatamente. que é maturidade, ele é bem parecido com capacidade. Na verdade, ele é igual capacidade, né? Uhum, Mas aí sim, depende sim do nível de maturidade da empresa. Mas quando a uhum, gente fala do CMMI, a gente fala principalmente o que acontece? Se a empresa desenvolve software e se ela tem esse nível de maturidade, né, no desenvolvimento, obviamente que é meio que ligado à maturidade da empresa também, Lucas, entendeu? Como que uma coisa puxa a outra? entendi, professor. É só porque realmente quanto mais a empresa vai, tipo, para mim eu entendi dessa forma. Eu fiz esse link, tipo assim, quanto mais a Hum. empresa vai se desenvolvendo e vai, tipo, criando mais maturidade para lidar com o processo, a capacidade do processo vai aumentando, o nível da capacidade vai aumentando, conforme Sim, você mostrou aí. sim, claro. Né? Quanto mais maturidade tem a empresa em relação a normas, a processos, mais fácil é o nível de capacidade aumentando. Claro, porque você vai ter uma norma, como é que chama, definida, você vai ter uma norma que você consegue gerenciar essa norma, entendeu? Beleza, Lucas? Beleza, professor, entendi. Beleza, então vamos lá. Então agora, né, a gente vai passar para níveis de maturidade. Então a gente já viu os níveis de capacidade, né? Agora a gente vai ver os níveis de maturidade. Para dar suporte à representação por estágios, o CMMI contempla níveis de maturidade em sua concepção, né? Então, não só capacidade, mas como também maturidade, que é aquilo que o Lucas falou. Tendo maturidade, obviamente que a sua capacidade vai ser maior. O nível de maturidade é composto por práticas específicas e genéricas relacionadas para um conjunto pré-definido
de áreas de processos que melhoram o desempenho global da organização. Então, olha só, a maturidade é justamente o quê? São aquele conjunto de práticas que a gente tem para melhorar o que eu faço dentro da organização, né? Então, a minha organização, se ela desenvolve software, eu tenho um conjunto de práticas que vai ser para desenvolver software, né? Se ela dá suporte a alguma coisa, vai ser para dar o suporte, tá certo? Então, esse nível aí de maturidade, ele é totalmente composto por práticas específicas e também genéricas que vão relacionar ao produto da empresa. O nível de maturidade fornece uma maneira de caracterizar o seu desempenho da organização. Você vai saber, quanto maior o nível de maturidade, mais organizada em seus processos a organização é. Né? Claro, quanto mais maturidade eu tenho, foi aquilo que a gente acabou de falar, mais eu vou ter o quê? Organização nos meus processos. Em consequência, a tendência de gerar produtos de qualidade é muito maior. Né? Então, quanto mais eu tenho o quê? Os meus processos definidos, né? As minhas normas, as minhas leis, os meus processos totalmente registrados, definidos e gerenciados, é muito mais fácil de eu desenvolver um produto com uma qualidade maior. Tranquilo, senhores? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Níveis de maturidade aí. Nível 1. O nível 1 de maturidade do CMM é o nível inicial. O processo de software é categorizado como caótico, né? Eu tenho poucos processos definidos e o sucesso vai depender do quê? Do esforço individual, né? Então, quando a gente começa a desenvolver aí um software, a gente está no nosso nível de maturidade inicial. Quer dizer, você não tem quase nada definido, tudo depende da pessoa que vai fazer. Ah, isso aqui não, isso aí fulano sabe o que ele faz, vai lá e vê com ele. Né? Mais ou menos assim. A organização não provê de um ambiente estável para o desenvolvimento e manutenção do software. Não tem cronogramas de orçamentos, né, que são totalmente assim, isso aqui tem que fazer essa semana, não deu para fazer não, faz semana que vem. Nós vamos gastar 50, não, agora aqui vai ter que ficar mais 2 horas nisso aqui. Então, os cronogramas de orçamento são frequentemente abandonados por não serem baseados em estimativas próximas da realidade, por serem mal definidos, né? Então, esse estado inicial aí é praticamente quando você pega ali e fala assim, você mesmo vai desenvolver, você levantou mais ou menos os requisitos e vamos lá, mãos à massa, vamos lá, bora para frente. Né? Então, é praticamente aí esse nível inicial aí. Já o nível 2 e o nível 3 é o nível gerenciado e definido. Né? Esses aí, eles são bem parecidos, né? São praticamente iguais aos níveis de capacidade. Né? Então, quando a gente fala do nível 2, que é gerenciado, e o nível 3, que é definido, é o quê? Eu tenho o processo, e quando eu falo de gerenciado, é que eu consigo, né, verificar se aquele processo está sendo executado. E o nível 3, que é definido, é definir aquele processo corretamente e gerenciá-lo. Ok, senhores? Ok, professor. Tô na dúvida ainda, professor. Desculpa, dá 2, dá Pode 3. falar. A 2 e a 3 é a mesma coisa da capacidade, cara. O que vai ser a capacidade lá, o nível 2, né, de capacidade? O nível 2 de capacidade ele é gerenciado. Né? Então, o que acontece? Eu consigo gerenciar o que está sendo feito, mas eu não tenho ainda definido. Né? Eu sei que a gente faz aqui, ó, o processo, a gente segue tal, 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 tal. Isso aí tem alguma definição, tem alguma norma, tem alguma coisa na empresa? Não, não tem não. Mas a gente faz aqui, ó, e a gente consegue controlar o que fez. E o nível 3 é aquele nível que já é definido. Então já tem aquilo ali totalmente registrado, tem aquilo ali, né? A empresa deu ok que aquilo ali tem que ser feito, então a gente segue aquilo ali e também gerencia. Beleza? Valeu, professor. Beleza. O nível 4 é quando a gente fala de um nível que é quantitativamente gerenciado. O que seria uma questão de ser quantitativamente gerenciado? Neste nível, a organização estabelece metas de qualidade e usa essas medidas de gestão para seus projetos, né? Então eu consigo o quê? Eu consigo quantificar isso aí, eu consigo mensurar, eu consigo validar que aquilo ali foi feito através de quê? Do quantitativo, quer dizer, quantos que foi feito, né? Às vezes eu crio uma baseline, até qual baseline que chegou, qual que a gente precisava chegar, né? Então eu consigo ter aí uma métrica, né, eu consigo mensurar isso aí. A qualidade do processo e de produto é
entendida por meios estatísticos e gerenciada de forma que seja quantitativamente previsível. Né? Você começa a colocar números em cima disso aí. Ok, senhores, alguma dúvida no nível 4, hein? Senhores, estão me ouvindo? Tá tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza, vamos lá então. E o nível 5, né, que é o nível mais alto aí, é quando a gente fala de otimização. Neste nível, a organização melhora continuamente seus processos, com base nas medições quantitativas já obtidas. Então, o que acontece? Eu já tenho lá definido, eu já tenho gerenciando, eu já consigo gerenciar no 2, no 3 eu defino e gerencio, no 4 eu consigo mensurar isso aí, né, que eu consigo por quantidades, e no 5 eu tenho otimização, onde eu consigo, através dessas quantidades, sempre estar melhorando, fazendo com que fique mais rápido esse desenvolvimento, ou que ele fique com mais qualidade. Né? Então, eu consigo o quê? Eu consigo pegar todos aqueles valores que eu fiz na 4 e consigo pensar em melhorias em cima desse valor, que vai ser o nível de otimização. Ok, senhores, em relação aos níveis de maturidade, é bem tranquilo, né? Bem lógico isso aí. Alguma dúvida, senhores? Ou posso passar para frente? Posso ir? Então vamos lá. Para finalizar aí, né, a gente vai ver o MPS.br, que é um outro padrão também que a gente utiliza, tá? O MPS.br ou o MR-MPS, que é um modelo de referência para melhoria de um processo de software. É um modelo de avaliação voltado para quem? Para as empresas brasileiras. Né? Então, o CNMI, a ISO 90003 e a ISO 9001 são padrões internacionais. Já o MPS.br é um padrão de referência para melhoria de processo de software voltado para as empresas brasileiras. Criado no ano de 2003 pela Softex, em parceria com o governo federal e pesquisadores. Então, lá em 2003 aí foi criado esse MPS.br. Sua concepção leva em consideração normas e modelos internacionais reconhecidos, além das indispensáveis boas práticas da engenharia de software e a realidade dos negócios dos desenvolvedores nacionais. Né? Então, ele praticamente pegou, né, as normas internacionais aí e fez uma adaptação para as normas brasileiras aí, para a realidade brasileira aí. A ação se justifica, inclusive, pelos altos custos de certificação das normas internacionais. Né? Então, o que acontece? Para você ter uma certificação da norma ISO 9001 ou da ISO 90003 ou de um CMM, porque cada vez que você vai passando de maturidade ou de capacidade no CMM, você tem que ter um certificado. Né? Então, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma auditoria externa ali, né? Você tem que ter uma certificação de que aquilo ali está sendo feito corretamente. Aí você ganha um certificado dessa norma, né? Então, você vai o quê? Você vai ser certificado CMM nível 3, né? Maturidade nível 3, capacidade nível 2. Então, você passou para nível 3, você vai ter que ir lá e pedir de novo essa validação aí, eles validam se você está fazendo mesmo corretamente, se está gerenciando, o que você está fazendo, em qual nível, para te dar essa certificação. E, obviamente, que esse custo é muito caro, né? É bem alto, ainda mais que é em dólar, né? E o dólar está um preço bom. O guia de implementação das normas se divide em 11 partes, sendo que as 7 primeiras relacionadas aos 7 níveis de maturidade implantados no MPS.br. Né? A gente vai ver alguns desses níveis de maturidade aqui. Quais são? E os demais, né? E aqui, ó. E os demais são guias de implementação nas próprias empresas. Então, as 7 primeiras são relacionadas aos guias de maturidades que são implantados por ele, e as demais são pelas empresas ali. Este modelo também é conhecido e formado por níveis, que são aqueles 7 níveis. O primeiro, em otimização. O segundo aí, gerenciado quantitativamente. O terceiro, definido. O quarto, largamente definido. O quinto, parcialmente definido. O sexto, aí, gerenciado. E o sétimo, parcialmente gerenciado.
Então, esses aí são os 7 níveis do modelo MPS.br. Tá? A gente não vai entrar em cada um desses níveis aí, apesar de que a gente consegue, né, dar uma olhadinha aí e verificar, né, assim, imaginar o que seriam esses níveis aí. Tá? Mas a gente não tem essas explicações de todos esses níveis. Beleza, senhores? Alguma dúvida em relação a esses padrões aí de qualidade? Tranquilo, professor. Senhores, tranquilo? Tranquilo, professor. Bom, isso aí a gente finaliza, né, a nossa unidade 3, né, do nosso livro. Beleza? Então agora, né, eu vou passar para vocês o quiz para vocês fazerem, né, os exercícios de fixação em cima dessa unidade. E aí, na aula que vem, a gente dá continuidade aí. Ok, senhores, tem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu possa explicar em relação à aula de hoje? Tudo tranquilo, professor.